normal e segue o jogo, amém? Pessoal, eu tenho aqui a oportunidade de compartilhar com vocês uma palavra rápida, objetiva, mas que eu creio que vai edificar você, que vai te impulsionar em nome de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Paulino, tenho uma esposa linda chamada Caroline, que está aqui com o nosso filho Davi. Nós fazemos parte do time de ministros em treinamento, aleluia, glória a Deus. Então nós estamos aqui para trazer essa palavra ao seu coração nessa manhã e edificar a sua vida em nome de Jesus, amém, pessoal? Glória a Deus. Como o pastor Gustavo disse, né, o Henrique deve estar assistindo, e eu me lembro que quando nós estávamos em Londrina, na casa do pastor Maico, e o pastor Renato pregava de manhã, né, e ele ficava como um pai assistindo o filho jogar futebol, sabe? E a gente sentava no sofá e ele na frente assim da gente, glória a Deus, ele deve estar assistindo, né? Mas glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nessa manhã, faz muito sentido para mim e eu creio que para você também fará. Nós temos, eu falo porque eu tenho vivido, não muito tempo, isso é algo recente, de coisas que vem acontecendo na minha vida e a gente acaba de certa forma perdendo a crença naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, por diversos fatores, pessoas que às vezes liberam palavras sobre a nossa vida, pessoas às vezes que descredibilizam aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e você por um momento de vulnerabilidade, você acaba cedendo a isso que é falado, que é liberado e etc. Não que isso tenha poder sobre a nossa vida, amém? Mas por algum momento de fragilidade a gente acaba ouvindo isso, deixando de certa forma descer ao coração, mas eu creio que nessa manhã é uma manhã de cura, de restauração e de ativação em nome de Jesus, amém, pessoal? Glória a Deus. Irmãos, o texto que eu quero compartilhar com vocês é bem emblemático, nós conhecemos, ele vai falar a respeito daquele período onde Jesus, ele é preso, ele é crucificado e depois ressurreto. E eu quero pegar um texto que fala a respeito desse tempo, de algo que às vezes nos passa despercebido, mas que saltou aos meus olhos, que falou ao meu coração e me edificou. Então eu quero compartilhar isso com vocês. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele sabe que estava chegando, ele sabia que estava chegando a sua hora, e então ele pega 3 dos discípulos, Pedro, João e Tiago, e vai para o Monte das Oliveiras para orar. Jesus, ele leva essas pessoas para interceder com ele. E a Bíblia diz que os discípulos, eles não aguentaram, né? Eles acabaram dormindo ali. E Jesus vive todo esse processo que nós conhecemos. Chega um tempo, chega uma hora em que Jesus acorda esses discípulos e diz: olha, levanta que a minha hora está chegando, o traidor já está vindo, né? E então a Bíblia diz que Judas se aproxima com outras pessoas e ele com um beijo, ele denuncia quem é Jesus, e então Jesus ali vive o processo de prisão. Então abra sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas 22, para que a gente possa ver esse texto. Lucas 22, lá no versículo 50. Lucas 22, versículo 50. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Lucas 22, 50 diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe o que, irmãos? A orelha direita. Como eu disse, ele está nesse contexto, ele está nesse tempo, nesse processo de ser preso, esse tempo de agonia. E quando essas pessoas chegam para prendê-lo, nós conhecemos o temperamento, né, de Pedro. E então ele saca de uma espada, e a Bíblia está dizendo que ele feriu o servo do sumo sacerdote. Sabe, às vezes a gente não prestava atenção por isso, pelo menos eu, né? E a gente falava: Pedro cortou a orelha do soldado. Sim ou não? Quem já pensou assim? Eu já pensei assim. Mas a verdade é que quem Pedro feriu era um servo do sumo sacerdote. Quem era o sacerdote da época, irmãos? A Bíblia vai dizer que esses homens, eles eram levantados da linhagem de Levi, da tribo de Levi, para exercer um serviço ministerial, para exercer um serviço religioso, entenda, no tempo da época.
E então eles eram levantados, mas depois de um tempo, irmãos, esses homens, eles passaram a ser levantados pela escolha de Deus, mas chegou um tempo, no tempo de Jesus, onde esses homens, eles já não estavam sendo mais escolhidos, levantados pelo próprio Deus. Por quê? Porque todo o sistema religioso da época, ele estava de certa forma corrompido, ele estava inclinado ao sistema político da época, político romano. Então ele acaba sendo mais uma função política do que até mesmo religiosa. Então esses homens, eles eram levantados como na época de Jesus? Esses homens, eles passaram a ser levantados, os sacerdotes passaram a ser levantados via Herodes. Então Herodes levantava o sumo sacerdote para exercer influência sobre a vida religiosa do povo de Israel, mas também com a possibilidade de atender os interesses políticos de Roma. Sempre que necessário, então Herodes recorria ao sumo sacerdote para que ele atendesse ali os interesses políticos da época. Então o sumo sacerdote, ele deixou de certa forma de ser um serviço religioso, entenda, puro, divino, genuíno, e passou a ser mais uma atividade mais que política do que religiosa. E o sacerdote, o sumo sacerdote da época aqui, a Bíblia nos diz que é Caifás. Nesse texto ele está dizendo, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Aqui ele não fala sobre o nome do sacerdote da época, mas em João, no capítulo 18, se você puder ir lá, João 18:10, João, no capítulo 18, no versículo 10, ele narrando ali a mesma situação, João trazendo para nós a mesma situação, ele diz assim, então, Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe o que, irmãos? Grava esse negócio, irmãos, diga comigo, orelha direita, grava isso que nós vamos chegar num ponto bastante interessante. Então aqui ele diz que era o servo de Caifás. Irmãos, quando eu disse que eu imaginava que era soldado, né? E aí eu fui um pouco mais a fundo, ouvi algumas mensagens. Existe um homem, um profeta de Deus, africano, mais precisamente da Costa do Marfim, que ele traz muito bem isso, e me edificou demais. E aí eu decidi trazer para você essa mensagem. Então Pedro, ele fere o servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, nós já entendemos a forma que ele era constituído, a forma que ele era levantado. E esse sumo sacerdote, na época, irmãos, ele tinha alguns grupos de apoio, eles tinham alguns servos. E aí o historiador Flávio Josefo, alguém conhece? Alguém já leu alguma obra de Flávio Josefo? Estava conversando com o irmão agora no início do culto, que eu tenho certeza que já transitou aí nessas literaturas. Flávio Josefo, um historiador da época, que viveu ali em cerca de 60, até 60, 80, né, no período de Cristo ali, e ele vai trazer algumas histórias muito coerentes com a Bíblia, são histórias extra-bíblicas, irmãos, mas eu me sinto muito seguro a dizer que muitas pessoas, muitos teólogos renomados, eles utilizam desses estudos porque faz muito sentido, tem muita coerência com a palavra de Deus, amém, pessoal? E ele vai dizer que esse sumo sacerdote da época, ele tinha alguns grupos de apoios, sendo esses 4 grupos de apoios. E eu quero dizer para vocês aqui, nós não vamos entrar no mérito do que eles exerciam de fato, mas só para a gente identificar quem eram esses 4 grupos. O primeiro, Flávio José vai dizer que tinha um chefe das 24 sessões semanais, era uma atividade religiosa que era feita no templo. O segundo, eram os 7 vigilantes, o nome diz por si só, eles vigiavam ali o templo. E o terceiro, eram os tesoureiros, 3 tesoureiros, era a galera das finanças aí, amém? Mexia com as finanças ali do templo. E o quarto, ele vai falar sobre o chefe do templo, o comandante do templo. Quem era esse cara? Era o cara que cuidava tanto do policiamento do templo, né? Ali supervisionava, entenda, mas também cuidava das atividades religiosas, do culto em si, fazia parte da produção de culto, amém? Então ele fazia parte dessa galera que cuidava do culto, das atividades religiosas também, e ele era um dos principais responsáveis, servo do sumo sacerdote da época, sendo ele Caifás. E então, quem era esse comandante do templo? Quem era essa pessoa, segundo os historiadores, que exercia essa influência, essa posição de chefia no templo?
Flávio José vai dizer que esse cara era Malco. Quem é Malco? É o cara que Pedro, na sua impetuosidade, feriu. Ele vai até o momento onde Jesus vai ser preso. Interessante, irmãos, que tem um homem, não sei se alguém já leu o livro desse cara, chama Rick Renner. Não é a dupla não, irmão, amém? É um nome só, Rick Renner, né? Eu não me lembro, alguém já leu o livro dele? Eu não me lembro se ele é americano e reside na Rússia, exerce ministério na Rússia, ou se ele é russo, mas eu acho que ele é americano e exerce ministério na Rússia. Enfim, esse cara, ele faz uma análise muito bonita, muito legal, muito profunda desse período, dessa estação que Jesus viveu, entre prisão, morte e ressurreição. E ele diz que, as escrituras também vai dizer, que ao prender Jesus, eles não vão só em poucas pessoas, mas eles vão ali numa legião de pessoas, né? E Rick Renner vai dizer que no livro dele, Totalmente Pago, indico, irmãos, muito bom, Totalmente Pago, ele vai dizer que eles vão em cerca de 300 a 350 pessoas, soldados, para prender Jesus. Irmão, Jesus era conhecido na época, era popular na época, e eles sabiam daquilo que o povo dizia e aquilo que Jesus operava. Então eu imagino que eles pensaram, puxa vida, esse cara é um cara poderoso, nós temos que nos resguardar, nós precisamos ir com um bom reforço, uma boa guarda, entenda. E ali eles vão, e a Bíblia vai dizer que Jesus responde, eu sou, aqueles homens vão ao chão, enfim. Mas voltando aqui para o nosso raciocínio, Pedro fere Malco. A Bíblia diz que, é engraçado que os 4 evangelhos, ele vai falar sobre essa atitude de Pedro, mais 2, que é o que nós lemos aqui, ele vai enfatizar o quê? Que ele feriu a orelha, o que, irmãos? A orelha direita. E sabe, às vezes passa despercebido isso da gente, mas tem muito significado isso. A Bíblia, ela é carregada de simbologias. E hoje eu quero falar sobre, não só o significado bíblico dessa questão, e da gravidade do ato de Pedro para com Malco. Então a Bíblia diz que ele feriu o servo do sumo sacerdote Caifás, cortando-lhe a orelha. E quando ele corta a orelha, Malco, como eu disse, ele não era um mero soldado, pelo contrário, ele era servo do sumo sacerdote. Mas se não bastasse, Malco também, segundo os historiadores, ele tinha uma cadeira no sinédrio da época. O que é o sinédrio? O sinédrio da época era como se fosse uma assembleia legislativa onde eles geravam leis, eles decretavam leis para o povo de Israel. E Malco, servo do sumo sacerdote, fazia parte dessa corte, fazia parte dessas pessoas que legislavam. Então Malco não era um cidadão qualquer, não era um mero, entenda, membro do templo, mas Malco, ele tinha uma posição de autoridade. Diga comigo, autoridade. Então ali, lembrando que Pedro, ao fazer isso, Pedro, ele cometeu um crime, né, irmãos? E ainda mais com esse homem que era reconhecido, um homem que era respeitado, um homem que estava envolvido não só no serviço religioso, mas que também atuava de forma política, entenda bem, junto aos romanos. Então Malco era um homem de autoridade, irmãos. E ele não só exercia essas questões do serviço no templo, ele não só tinha uma cadeira no sinédrio, como ele também fazia parte de algumas pessoas que exerciam, entenda, algumas atividades reprováveis diante do povo. Mas como assim, irmão? Algumas atividades que o Império Romano talvez decretavam que eles fizessem, algum serviço sujo, entenda, o sumo sacerdote não se envolvia. Ele não se dava a cara, entenda, ele não ia lá e mostrava-se diante daquela tarefa reprovável aos olhos do povo. Então o que ele fazia? Ele delegava isso ao teu servo. Quem era? Malco. Como que você sabe disso, irmão? Nós temos algumas pessoas, alguns personagens bíblicos emblemáticos que faziam esse tipo de função. Vamos ver comigo? Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 26. Atos 26, está dando para entender, irmãos, nosso raciocínio aqui? Glória a Deus. Atos 26, lá no versículo 10. Atos 26, no versículo 10. Aqui o apóstolo Paulo, ele se defendendo perante o rei Agripa, ele vai contar um pouco da história, um pouco da trajetória dele.
E ele diz assim, no versículo 10 do capítulo 26, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes. Lembra quem eram os sacerdotes, irmãos? Pessoas que exerciam serviço religioso, mas que estavam corrompidos na época, entenda, e tinham inclinação política da época. Então Paulo, ele recebia, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. 11, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, o que, irmãos? Os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e o que, irmãos? Comissão dos principais dos sacerdotes. Nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, antes da sua emblemática conversão, e nós sabemos que Paulo, ele perseguia de fato os cristãos primitivos, e a Bíblia vai dizer que até mesmo matava. Mas Paulo, ele não fazia isso por si só. Paulo, nós sabemos que era um douto, que era alguém zeloso à lei da época, alguém estudioso, alguém que foi criado aos pés de Gamaliel. Então, Paulo, ele fazia isso não por si só, Paulo fazia isso com a autorização do sumo sacerdote, da mais alta autoridade que exercia influência sobre a vida religiosa do povo. Então Paulo fazia isso com autorização desses homens, mas aos olhos do povo era um tanto pouco reprovável, entenda, o que Paulo fazia. Então, se nós olharmos essa atividade de Paulo, nós entendemos aquilo que Flávio José vai dizer a respeito de Malco, as atividades reprováveis que eram delegadas a ele, para que o sumo sacerdote não ficasse exposto, entenda. E então ele exercia, mas em pleno exercício de uma dessas atividades reprováveis que Malco foi fazer, ele se depara com uma situação tanto um pouco difícil para ele, que é o quê? O ato de Pedro ter sacado de uma espada e ferido ele. Mas Pedro não feriu em qualquer lugar, Pedro fere o que, irmãos? A orelha direita. Mas por que você está falando tanto dessa orelha direita? Por que você está falando tanto a respeito dessa parte específica? Porque, irmão, Malco, ele estava exercendo essas funções, servo do sumo sacerdote. Malco, ele estava exercendo uma função no sinédrio. Então, entende-se que Malco, ele almejava também aquilo que o seu senhor fazia. O quê? O sumo sacerdócio. E para assumir esse sumo sacerdócio, irmão, existia todo um processo, né? Existia anos de estudos, 5, 8, 15 anos de estudos, para que você pudesse assumir essa função no templo. E Malco estava na trajetória, Malco estava no processo, para que ele pudesse assumir. Ele almejava, ele sonhava com aquilo. Era a carreira ministerial, entenda, de Malco. Mas tudo isso foi lançado abaixo, caiu por terra, devido a esse ato de Pedro, de feri-lo na orelha direita. Por quê? Porque o lado direito em si, eu disse que a palavra de Deus, ela traz várias, carregada de simbologias, mas também de algumas coisas que eles exerciam na época. Ainda que esse sistema religioso da época era caído, era corrompido, estava inclinado à política da época, eles ainda zelavam pela lei mosaica. E aí nós vamos entender o porquê que Malco perde, entenda, toda a possibilidade de alcançar aquilo que ele almejava, aquilo que ele sonhava, que era o sumo sacerdócio, entenda, por causa desse ato de Pedro. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, irmão. Abra sua Bíblia em Levítico, no capítulo 21. Levítico 21. Levítico 21. Aqui, irmãos, ele vai falar a respeito dos critérios que a lei colocava para que essa pessoa então fosse levantada a sumo sacerdote, fosse ungida, entenda, a sumo sacerdote para exercer essa função ministerial. E aqui ele vai dizer alguns critérios. Levítico 21, no versículo 16. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta
se chegará a oferecer o pão do seu Deus. 18, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou de que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho. Irmão, o que é belida? Alguém sabe o que é belida, irmão? Eu não achei o que é belida, mas deve ser algum problema nos olhos, né? Belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Eu falei, Senhor, Jesus é bom, irmão, que agora a gente pode exercer ministério sem esses critérios, aleluia. Então aqui ele coloca alguns critérios. Ele diz no 21, nenhum homem da semente de Arão, ou sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades, e das coisas santas poderá comer, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, portanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Então, irmãos, aqui Deus ele estabelece alguns critérios para a pessoa que almejasse, para a pessoa que queria, entenda, ser levantada a sumo sacerdote. E nós vimos que são os critérios aqui, né, da época, amém, irmãos? Glória a Deus, senão eu não estaria ministrando aqui para vocês, né? Falando nariz chato, misericórdia. Mas enfim, irmãos, então são critérios. E a Bíblia está dizendo que ele não poderia ter falta alguma. E Pedro, ao ferir Malco, aquele que almejava o sumo sacerdote, aquele que tinha um sonho de seguir uma carreira ministerial, entenda, ele é ferido, e ele já não tem mais, entenda, o seu corpo físico perfeito, como as escrituras ordenam. Como eu disse, ainda que era um sistema caído, religioso, eles ainda zelavam pela lei mosaica, e a lei está dizendo que eles não poderiam, que a pessoa com alguma falta não poderia exercer ministério ou o sacerdócio. Então o que eu entendo aqui? Eu entendo que um homem que almejava, que sonhava, que estudava, que vivia um processo, que se dedicava, ainda que de forma errônea, ainda que de forma, entenda, fora da direção de Deus, ele está sendo podado de um exercício ministerial. Por quê? Porque ele foi ferido por Pedro. Pedro amputa a orelha dele, e ele já não tem mais o seu corpo físico perfeito, fazendo com que ele não esteja mais apto a exercer o seu ministério, aquilo que ele almeja, aquilo que ele sonha. Sabe, irmãos, e quando eu lia isso eu posso dizer com propriedade, porque eu vivi e não faz muito tempo, entenda, de coisas que às vezes nós temos, aquilo que nós almejamos, aquilo que o Senhor nos mostrou, e eu vou um pouco mais além, aquilo que Deus tem mostrado a você, em imagens, coisas tangíveis, daquilo que Ele sonha para a tua vida, daquilo que Ele tem escrito para você, seja ministerialmente falando, ou seja, no corporativismo, entenda, na área que você atua, e você crê nisso, você acreditou nisso, você sonhou com isso, você se preparou para isso, você ainda se prepara para isso, você ainda almeja isso, mas por algum motivo, alguma espada tem passado, entenda, na sua orelha. Sabe, irmão, eu falei com os voluntários hoje de manhã aqui, que o Senhor tinha falado comigo, está falando comigo a respeito de cura, e eu creio que essa mensagem vai nos levar a esse acesso, da cura que está disponível para mim e para você. Então talvez que você que sonha, você que almeja algo, até mesmo na sua vida conjugal, familiar, no contexto familiar, você sonha com algo, mas por uma palavra, liberada, de alguém talvez próximo, não é nem de alguém longe, você se sente podado, você entenda, parou de sonhar, você entende, você acha que todo o processo que você viveu, todo o processo de preparação, tudo aquilo que o Senhor já testificou no seu coração, eu conheço pessoas que têm uma palavra específica do Senhor no coração, a respeito de algum exercício, talvez ministerial ou profissional, mas por uma palavra, essa pessoa se sentiu podada, não mais apta a fazer aquilo que Deus confiou ao seu coração. Sabe, irmãos, hoje é uma manhã de cura.
onde o Senhor ele vai trabalhar em nós e trazer a sua memória, refrescar a sua memória, entenda com aquilo que Ele deseja e sonha para a sua vida. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Às vezes a gente escuta uma mensagem aqui, irmãos, e a gente fica se fazendo, né? Não, não é comigo não, mas sim, irmãos, hoje ou amanhã, entenda, para que você acorde, entenda que a espada de alguém que passou na sua orelha, ela não vai te nortear, ela não vai, entenda, impedir que você exerça aquilo que o Senhor sonhou para a tua vida. Por quê? Olha só o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que então Pedro corta a orelha de Malco, e Malco, entenda, eu imagino Malco frustrado e sentindo uma dor não apenas pelo corte físico, porque, venhamos e convenhamos, irmão, o cara está inserido em todo esse contexto, ele vive anos estudando, então isso ocupa a mente dele todos os dias, ele almeja algo, creio eu, todos os dias, e quando ele se depara com esse ferimento, irmão, a dor do corte física, eu acredito que não seria maior do que a dor de não poder exercer aquilo que ele sonhou por tanto tempo. Então eu imagino Malco ali, frustrado, sentindo dor obviamente, mas a dor maior estava no seu coração. Mas nem tudo que às vezes a gente acha que está perdido, está perdido. Nós servimos a um Deus, nós servimos a um Jesus, de pronto a tocar-nos em nome de Jesus. Essa área que eu disse para você, que você talvez está se sentindo podado, amputado, não mais apto a exercer, o Senhor está disposto a tocar-te nesta manhã, em nome de Jesus. E nós já vamos chegar nessa questão do toque, irmãos, porque é algo que eu achei muito interessante, que inclusive encontrei no livro de Rick Renner. Não é a dupla, viu? Toda vez que eu falava o que eu ia ler esse livro, irmãos, eu li o nome do autor, eu falava, mas não é possível, cara. Rick Renner, mais ou menos. Então, ele vai trazer algo muito interessante, irmãos, que é o quê? Eu vou falar a respeito do toque já, e depois a gente volta aqui para a nossa mensagem. Às vezes a gente acha, como você imagina, irmão, esse toque de Jesus para estabelecer cura na vida de Malco? Eu não sei você, mas eu imagino Jesus, eu imaginava Jesus tocando de forma o quê? Suave, sim ou não, irmãos? Quem imaginava assim? Levanta a mão, só para mim, não estava sozinho, glória a Deus. Mas Rick Renner, como eu disse, é um cara que se aprofunda no estudo do original, no grego, aramaico, etc. Eu creio que é um dos melhores que traz para nós esse estudo. E ele vai dizer que essa palavra, onde Jesus tocou, vem de toque, e no grego é aptomai. Aptomai. E aí eu fui ver o significado dessa palavra. E ele vai dizer que o significado dessa palavra é agarrar com firmeza, ou segurar firmemente. Aí eu disse, a minha ideia de toque suave de Jesus em Malco caiu por terra. Porque ele diz com ênfase, é agarrar firmemente, é segurar com firmeza. Então entenda, irmão, o toque de Jesus para curar aquele homem, ele não foi um mero toque suave, ainda que nós vivemos experiência dessa maneira. Mas aqui especificamente, ele não está dizendo que foi um toque suave, irmão. Creio eu que foi algo um pouquinho mais agressivo, entenda. Sabe, uma vez nós estávamos orando aqui, no final da turma do Bases, impondo as mãos sobre pessoas, o pastor Henrique estava aqui com a gente fluindo, e eu também estava ajudando ele em oração, e aí Deus direcionou ele, e ele veio a mim. Eu falei, ai meu Deus do céu, não era o pessoal aqui do Bases? E ele falou assim, cara, seja mais agressivo no fluir do Espírito. E eu entendi aquilo na hora. Eu falei, amém. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos esperando essa cura de Deus, ou nós estamos imaginando o toque do Senhor nessa área da nossa vida, que nós almejamos, que nós sonhamos, que nós nos preparamos, que nós estudamos para isso. Nós estamos esperando uma cura talvez suave, mas Deus está dizendo a mim e a você, olha filho, é uma forma mais agressiva. Talvez você tenha esperado tudo ficar propício. Ei, irmão, deixa eu te dizer algo, não vai acontecer.
tudo ficar propício, tudo se ajeitar. Olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu confesso, irmãos, que em determinadas áreas da minha vida, eu procrastinei por conta disso, de achar que todo o cenário tinha que estar propício para mim exercer tal coisa. Irmão, você não precisa que tudo esteja propício, você precisa dar o primeiro passo, e o Senhor então estabelece a cura. Então entenda, essa forma agressiva que eu estou dizendo, o toque de Jesus, talvez é a chamada dele para a sua vida, dizendo: filho, você não precisa de tudo propício para se mover naquilo que eu tenho para a sua vida. Às vezes você está, entenda, as irmãs vão me entender, você está lá se maquiando, penteando o cabelo, você está se produzindo demais, e o Senhor está lá fora com o carro buzinando, dizendo: ei, vamos, está na hora de ir. Mas não está na hora de ir. Irmãos, entenda, não espere aquela brisa suave, se lance. Tem pessoas aqui que têm um ministério lindo a ser exercido, e sabe, a nossa comunidade te dá todo o suporte para isso. O nosso pastor Henrique queima em formar líderes, e isso tem sido feito, e glória a Deus por isso. Eu faço parte desse processo, estou vivendo esse processo. Mas tem pessoas que estão esperando o quê, irmãos, para exercer aquilo que Deus te confiou? Tem empreendedores aqui nessa sala, nesse auditório, que o Senhor já mostrou aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele deve atuar, mas ele está esperando, entenda, um toque suave. O Senhor está dizendo de forma mais agressiva: ei, é hora de começar. Tem pessoas aqui que têm um chamado para exercer uma influência no corporativismo, dentro de uma grande empresa, entenda, e essa pessoa não se posiciona, essa pessoa, entenda, está esperando uma brisa suave, e o toque do Senhor para nós nessa manhã é de forma mais agressiva. Quem está me entendendo, diga amém. Sabe, irmão, esse corte que Pedro faz a Malco, lançou por terra tudo que ele almejava. Mas Jesus estava presente, e a Bíblia diz que então Jesus toca de forma agressiva. Eu não sei como deve ter sido, irmão, mas deve ter segurado na nuca, assim, né? Balançado, sei lá. Mas entenda, e ele restaura todo o sonho de Malco, ele restaura toda aquela trajetória que Malco tinha se preparado para exercer. Mas além desse corte, irmãos, a Bíblia é clara em nos dizer que foi a orelha, o que, irmãos? Direita. Mas o que tem a ver o lado direito? Irmãos, a Bíblia é carregada de simbologia, como eu disse, e esse lado direito, ele tem algumas significações. Vamos lá em Levítico 14, nós estamos já no Levítico aí, Levítico 14, e o verso é o 14 também, Levítico 14, 14. Glória a Deus. Levítico 14, 14. Diz assim: e o sacerdote tomará o sangue. Essa era uma unção, irmãos, para purificação, é o contexto daquilo que nós estamos lendo. E o sacerdote tomará o sangue da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha, o que, irmãos? Direita, daquele que tem de se purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão, o que? Direita, e o dedo polegar do seu pé direito. Então, além de não estar mais apto pelo fato de ter sido ferido por Pedro, Malco também não poderia mais, não só exercer as suas funções, mas Malco também, entenda, tinha perdido a sua honra. Lembra que nós dissemos que Malco, ele era o servo do sumo sacerdote, tinha uma cadeira no sinédrio, entenda, ainda que fazia algumas coisas reprováveis, mas Malco era um homem de honra, era um homem de autoridade, um jovem homem de autoridade. Mas ao ser ferido, ele então vai ver tudo indo a água abaixo. Mas Jesus o cura e restaura. Irmãos, eu não sei, mas eu percebo no meu espírito pessoas que talvez entendam, irmãos, que honra não se exige, amém? Honra não é exigir. Quando você exige honra, você já está querendo outra coisa, já fugiu da essência do que de fato é honra, amém? Mas eu percebo que talvez pessoas perderam a honra dentro do seu matrimônio, dentro da sua casa, dentro do seu contexto familiar.
E como eu disse, irmãos, é uma manhã de cura, é uma manhã onde o Senhor vai trazer de volta uma consciência de honra para com o seu cônjuge, para com os seus filhos, para com a sua família. Nem tudo está perdido. Mas por que você está dizendo que o lado direito, entenda, tem a ver com honra? Eu vou trazer algumas bases bíblicas para nós aqui, nós já vamos caminhar para o final, porque eu disse que nós teríamos uma palavra objetiva, mas que poderosa para te impulsionar e curar aquilo que talvez precisa ser curado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia vai nos dizer em Marcos 16, vamos lá, Marcos 16, nós vamos caminhar para o fim. Marcos 16. Agora eu percebi porque que o pastor Henrique pergunta assim, por que vocês estão tão quietinhos? Irmão, um silêncio, né? Amém. Marcos 16. Marcos 16, versículo 19. Nós vamos aqui, eu vou trazer alguns versículos bíblicos, para a gente só embasar essa questão da honra, que aponta, do lado direito que aponta para a honra. A Bíblia vai dizer aqui, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se quem? Aonde, irmãos? À direita de Deus. Lucas 22, 69. Lucas 22, 69 vai dizer assim, desde agora o Filho do Homem assentará-se, aqui é Jesus dizendo, assentará-se à direita do poder de Deus. Mais uma vez nós vemos ele enfatizando o lado direito e apontando para um lugar de honra. Mateus 22, Mateus 22, 44 vai dizer assim, e disse o Senhor, aqui Jesus dizendo, e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Atos 7, 56. Atos 7, 56. Vai dizer assim, e disse, eis que vejo, aqui é Estevão, naquele contexto de morte, né? Onde Estevão foi morto, ele diz assim, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Irmãos, entenda, sempre que a Bíblia fala a respeito desse lado direito, está apontando para alguma espécie de honra, e sempre que vai falar a respeito de Jesus, na sua posição celestial, entenda, Ele está à direita de Deus. Irmãos, e quer saber de algo? Nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós estamos em uma posição de honra, e você talvez devido a essa situação, a essa espada que passou, entenda, na sua orelha direita, você perdeu a consciência de quem você é em Cristo, você por algum motivo deixou de exercer a autoridade que você tem no nome de Jesus, por causa de uma palavra, por causa de uma espada que passou a sua orelha direita. Irmãos, mais uma vez, é nessa manhã que o Senhor quer restaurar a sua orelha direita. Nós vamos caminhar para o final já, eu queria já convidar o pessoal da música para a gente já ir caminhando para o final. Aqui não tem 3 finais, né? O pastor Henrique tem 3 finais, 3 encerramentos. Amém, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus? É uma manhã de restauração, é uma manhã de cura, mas também é uma manhã de impulsionamento. Eu quero te motivar a você exercer e a você ser ousado naquilo que o Senhor já desenhou no seu coração. É hora de você se despir daquilo que liberaram, daquilo que falaram. Sabe, irmãos, eu ouvi algo que de certa forma me travou, mas o Espírito Santo me trouxe essa consciência de autoridade, essa consciência de quem eu sou nele e para aquilo que ele me chamou. Sabe o que eu ouvi, irmãos? A pessoa disse assim para mim, olha, eu não sei para que essa história de querer ser pastor, como se a gente quisesse, né? Amém. E aí, eu falei, olha, é algo que a gente compreende da parte de Deus, né? E essa pessoa disse assim, sabe que eu não vejo em você amor pelas pessoas? Porque para ser pastor tem que amar as pessoas. Quase que eu disse, miséria, está no meu coração agora para saber se eu amo ou não amo pessoas? Mas disse isso. E a segunda coisa que ela disse, olha, eu acho que você quer ser pastor para você ter uma vantagem financeira, para você conseguir lucrar em cima de pessoas. Eu ouvi isso, irmãos. Alguém já ouviu algo semelhante?
Não estou sozinho. É como se ela dissesse: olha, você não deu certo em nada, então exerce ministério, que lá você vai ganhar dinheiro. Irmãos, isso gerou em mim uma aversão grande, cara, a aceitação daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Mas eu estou inserido num processo, num contexto, que, irmãos, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei para que Ele me chamou, e eu sei qual é a minha função. Eu sei que nós estamos inseridos em uma comunidade que preza em inspirar pessoas. Sabe, irmãos, talvez você ouviu isso, ou ouviu algo semelhante. Eu quero te dizer que o Senhor hoje está te chamando de volta, está te dando um toque, está te impulsionando para que você exerça a carreira que foi proposta. Não interessa o que falaram, não interessa o que liberaram. Ah, mas essa maldição existe, irmão, se você crê nela. Mas em Jesus, em Cristo, naquele que te chamou, naquele que te amou primeiro, naquele que está aqui nessa manhã, para curar, para restabelecer, para tocar a sua orelha direita, não há nada e nem ninguém que possa impedir os planos do Senhor para a tua vida. Mas eu queria que você trouxesse à memória aquilo que Deus falou ao seu coração. Sabe, tem pessoas que às vezes vivem, encontra-se, né, numa determinada idade da vida, e ela se baseia no tempo cronológico, e ela diz assim: olha, eu sou velho demais para exercer aquilo que o Senhor me falou. O pastor Henrique contou uma história aqui um dia, que eu achei sensacional. Uma senhora de idade avançada, não me lembro agora, e ela disse que tinha um chamado para a política. Quem lembra dessa história? Alguém lembra? E ela, com uma idade avançada, ela disse: olha, mas como será que eu vou exercer isso? Como eu vou fazer isso? Eu estou avançada em idade, né? E o Senhor mostrou para ela que era a respeito de uma intercessão para essa esfera. Sabe, irmãos, não existe um tempo cronológico. Deus não está inserido no nosso tempo para se limitar àquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Irmãos, é o tempo de você ser realinhado com aquilo que o Senhor já desenhou para a tua vida. Tem pessoas aqui almejando abrir negócios, pessoas que iniciaram o ano de 2022 com um objetivo, mas que já no ano de 2022 recebeu uma palavra contrária ou coisa do tipo, e ela se esfriou, ela se afastou. Mas nessa manhã, o Senhor está te convidando a você retirar sonhos, projetos da gaveta, para que você exerça. Sabe, irmão, aquele curso que você disse que se matricularia, mas porque alguém disse: olha, você é velho demais. Mas agora, pessoas que almejam matrimônio, pessoas que almejam filhos, eu falo pelo Espírito agora, mulheres que almejam filhos, mulheres que sonham com a maternidade, o Senhor está te curando nessa manhã. O Senhor está te curando nessa manhã. O Senhor está te tocando. O Senhor está restabelecendo a autoridade, a honra e o teu sonho que você se preparou, que você almeja, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero que você tenha entendido o recado do Senhor para a nossa comunidade nessa manhã. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz em cooperar com a nossa comunidade. Como eu disse, nós fazemos cara de normalidade aqui e vamos adiante, amém? Mas no fundo, quem é ministro sabe. Aleluia. É uma manhã de retirar sonhos da gaveta, reativar aquilo que o Senhor já te confiou. Irmãos, tem pessoas que têm uma visão clara daquilo que Deus quer para a sua vida. Que tal você agora se lançar? Que tal agora você entender que o Senhor tem te tocado com essa mensagem? Eu quero aqui, irmãos, fazer 3 orações, 3 convites. O primeiro, eu queria saber se você que ouviu essa mensagem e
e deseja conhecer aquele que te impulsiona, aquele que te salva, aquele que te dá graça, aquele que te habilita para aquilo que você tem almejado, aquele que te regenera, entenda. O pastor Gustavo falou sobre refrigério aqui na sua oração. Ele te trouxe um refrigério, ele te tirou a aflição, e agora ele te diz: vai, não espere um cenário propício. Talvez você deseje entregar a vida para Jesus hoje, mas você diz: olha, a minha vida não é perfeita, a minha vida ainda não está nos padrões evangélicos, entenda. Ei, irmão, eu quero te dizer que o Senhor está dizendo: vem, filho, vem, filho. E a minha oração, eu queria orar com você hoje. Nós temos alguém aqui que queira conhecer a Cristo Jesus, aquele que te salva, aquele que te impulsiona, aquele que te regenera em nome de Jesus, aquele que te faz novo. Temos alguém aqui, irmão? Levante sua mão. Levante sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém, pessoal? Aquele que você que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa manhã. Temos mais alguém aqui? Para a glória do Senhor. Levante sua mão em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, fique com a mão levantada para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero te fazer um convite, se você quiser vir aqui à frente, para que eu possa orar com você, para que nós possamos celebrar a sua vida, orar com você, e você fazer parte dessa família em nome de Jesus. Temos alguém aqui? Não tem problema, não tem problema. Fique em paz. Glória a Deus. Eu quero estender esse convite para aquele que talvez conheceu, viveu, provou, mas por algum motivo. Aleluia. Vamos celebrar, irmão, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ficar com ele aqui, Rodrigo, por favor? Em nome de Jesus. Eu quero estender esse convite para você que talvez provou, irmão. O Espírito Santo te trouxe hoje nessa reunião porque você talvez se afastou por algum motivo. O Senhor não está te cobrando explicações, Ele está te convidando a você voltar a sonhar em nome de Jesus. Temos alguém aqui que por algum motivo se afastou, mas que agora quer se reconciliar, quer voltar, quer estar de novo, quer provar dessa presença em nome de Jesus. Temos alguém aqui? Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Agora o terceiro convite, irmão, e oração que eu quero fazer aqui nessa manhã é para você que em um dia foi chamado, você percebeu no teu espírito, você ouviu a voz de Deus a respeito do seu ministério. Eu estou falando da esfera da igreja, mas por algumas palavras, por algum motivo você se afastou e você deixou de sonhar com aquilo que Deus te comissionou a fazer. E mais, alguém que talvez tem um sonho em empreender, alguém que tem o sonho em influenciar, entenda, em alguma esfera da sociedade, mas você desistiu, você parou, você enfraqueceu. O convite do Senhor hoje nessa manhã é para que você venha e receba, entenda esse impulsionamento. Eu quero orar por você. Temos alguém aqui, pessoal? Alguém aqui? Glória a Deus. Será que você pode vir aqui à frente? Glória a Deus. Nós queremos orar por você. Mais alguém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ei, irmãos, deixa eu te falar algo. Eu dou graças a Deus por fazer parte de uma comunidade não perfeita, mas saudável. Eu dou graças a Deus pela vida da nossa liderança que nos dá todo o suporte, nos inspira a voltar a sonhar com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo nosso irmão aqui. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus. Eu quero que você repita comigo essa oração para a glória de Deus. Amém? Diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me chamou de volta. Obrigado porque o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu abro o meu coração para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir bem forte para a glória do Senhor? Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus.
Irmãos, eu quero que vocês estendam as suas mãos a essas pessoas que estão aqui na frente. Pessoas que foram chamadas, pessoas que foram comissionadas a exercer um ministério, seja na esfera da igreja, ou seja no corporativismo, nos business, seja na educação. Sabe, pessoas que foram vocacionadas, irmãos, a dar aula, mas por algum motivo ela parou. O Senhor está falando no meu espírito que pessoas vocacionadas a dar aula, por um erro de oratória, irmãos, ela se apegou a isso. Ela se apegou a isso, e isso travou ela. Temos alguém aqui, irmão? Quem é você? Por um erro de oratória, em público, ela se constrangiu, pessoas zombaram, e isso travou ela. Amém, pessoal? Mas hoje é o dia em que você será curado, impulsionado, inspirado, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, para a glória de Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, porque essas pessoas estão sendo inspiradas novamente a exercer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Obrigado, Senhor, porque aqui tem novos ministros do Evangelho. Obrigado porque tem pessoas aqui, Pai, que influenciarão na esfera a qual eles atuam, Pai. E nada e nem ninguém pode parar. Pai, obrigado porque assim como o Senhor tocou, assim como o Senhor curou o Balco, Pai, habilitando ele novamente para o exercício daquilo que ele almejava, pessoas aqui estão sendo curadas e habilitadas em nome de Jesus. Existe uma graça, existe uma graça, existe uma graça que te habilita para exercer aquilo que ele te chamou para fazer. Existe uma graça que habilita você a fluir naquilo que o Senhor te confiou. Sabe, irmãos, o Senhor tem falado, tem te mostrado, tem te dado imagens. Sabe, não é coisa da sua cabeça, mas é algo que o Espírito Santo tem te mostrado, tem te revelado para que você faça, para que você flua, para que você exerça, para que você se mova em nome de Jesus. E através da sua obediência, através da sua ousadia, através daquilo que o Senhor te confiou, pessoas serão inspiradas, pessoas serão tocadas, pessoas serão renovadas. Sabe, eu vejo pessoas sendo influenciadas pelo teu ministério, eu vejo pessoas sendo influenciadas pela tua função, por aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque pessoas saíram daqui extremamente habilitadas a exercer aquilo que o Senhor liberou sobre a vida delas, em nome de Jesus. Exerça aquilo que o Senhor já te mostrou em imagens, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Exerça, que dessa forma você vai inspirar pessoas em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus bem forte? Nós queremos encerrar com a canção em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode celebrar ao Senhor nessa manhã? Você pode celebrar por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz. Você pode celebrar por aquilo que Ele traz a nossa consciência, uma consciência de filho, de autoridade, uma consciência daqueles que foram chamados em nome de Jesus. Aleluia. Satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus.